E hoje nós vamos fazer um break na série para compartilhar uma palavra que eu tenho certeza que também vai abençoar seu coração. Tem alguém aqui com fome da palavra? Amém. A fome determina o gosto da comida. Amém, queridos? Amém. Então, encurva a sua cabeça. Pai, eu te agradeço pela tua palavra que é poderosa, transformadora, gera em nós mudança, corrige rotas. E eu oro que em nome de Jesus, hoje não seja diferente. Oro que cada pessoa que me ouve, tanto nesse auditório, como no auditório 2, como no auditório online, eu oro que tua palavra possa gerar o impacto, a mudança, a transformação que cada um de nós precisamos, em nome de Jesus. Amém. Deus colocou no meu coração para a gente conversar sobre uma verdade que eu já tenho pregado em vários lugares que eu vou, mas eu acredito que a igreja no Brasil hoje precisa continuar ouvindo isso. Nós vivemos numa sociedade e no momento da igreja que eu acredito que essas verdades caem muito bem. Precisamos ser encorajados, lembrados. Então eu estou chamando a nossa conversa de hoje de o poder de suportar. Existe um poder quando você tem um posicionamento de vencedor. Quando você cresce na habilidade de resistir. Ela libera um poder que te impulsiona para frente. Paulo escreve isso em 1 Coríntios dizendo o seguinte: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Nesse texto, Paulo está dizendo praticamente isso. Gente, nós vamos passar por provas. A palavra tentação aqui não é somente aquele convite para pecar, aquele convite para fazer algo errado, aquele convite para quebrar princípios. Tentação também aqui é provação, é o teste, é aquela hora em que a porca enrola o rabo na vida da gente. O BO acontece e nós temos que aprender a lidar. E Paulo está dizendo, olha, não vai vir sobre vocês nenhuma prova, nenhuma tentação, nenhum embate, nenhuma provação que já não seja comum aos homens. Ou seja, todo mundo que passou por esse planeta, ou vai passar por esse planeta, vai viver experiências parecidas. Não tem ninguém que fala, ai pastor, eu sou o único mais sofredor. Parece que o diabo me escolheu. Não, todo mundo passa, cada um tem seu BO. Talvez o Jó era o único que poderia dizer, cara, tu não sabe o que tu está falando. Talvez Jó seria o único que diria assim, cara, cala a boca. Entendeu? Agora, deixa eu dizer, no final das contas, Deus está dizendo, é comum. Ou seja, todo mundo está ralando em algum lugar no planeta. Agora, ele diz assim, uma promessa linda, Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além da conta, além do que vocês podem suportar. E ele está dizendo mais, e quando isso acontecer, tenha certeza de uma coisa, Ele mesmo providenciará um escape. Um escape, e vocês vão passar por essa. Vocês vão sair do outro lado como vencedores. Então, Paulo está falando algo muito importante para nós. Então, primeiro que eu quero te dizer, se há algo certo na nossa vida, é que nós temos alguma coisa, temos certeza na vida que vai acontecer, é que vai ter BO, vai ter problema. A chapa vai esquentar algum dia, em alguma hora. Nós vamos ver o sol, como diz o pessoal, o sol nascer quadrado. Nós vamos ver dificuldades, vamos vivenciar. Então, se tem uma coisa que eu tenho certeza que vai acontecer, é isso.
Uma coisa que nós precisamos lembrar é que nós vamos ter que saber lidar com isso. Nós vamos ter que saber não apenas o significado. Deixa eu ver o que significa suportar. Não é só o significado. É a essência da palavra. A essência. Porque na hora que acontecer que nós vamos precisar saber disso. Agora, suportar é sinônimo de quê? De resistência, de força, né? De resiliência, essa capacidade de passar por aperto, por pressão e não ceder. Eu gosto muito, né, dessa definição da palavra resiliência, que diz assim, é a capacidade do indivíduo em lidar com situações adversas, superar pressões, obstáculos e problemas e reagir positivamente a eles, sem entrar em conflito psicológico ou emocional. Agora, eu queria que você soubesse, é só essa daqui do palco, viu, Fabinho, por favor. Queria que você soubesse de uma coisa muito importante. Nós vamos lembrar que algumas vezes nós vamos passar na mão de alguém, igual aquelas massinhas de slime passam. Tem algumas crianças que pegam elas e falam assim, ó. Aí ele solta a massinha, volta ao normal. Ele amassa a massinha. Aí ele solta a massinha. Nós temos que aprender com a massinha. Leva uma para casa, bate um papo com ela, fala, como é que é? Dá umas dicas aí. Entendeu? Então vamos lá. Primeira coisa que nós precisamos lembrar. Suportar não é um sentimento, é um posicionamento. Existe quilômetros de distância entre sentir vontade de suportar e suportar de verdade. É um posicionamento, é uma decisão, é um bater o pé firme e dizer, pode vir quente que eu estou fervendo. Tu está entendendo? Porque se você não for um crente posicionado, você apanha. Você tem que pegar sua posição no ringue e começar. Porque senão você vai perder. Nós podemos agir com força, com resistência, com resiliência, mesmo sem estar sentindo nada, vontade nenhuma. Então, quando as emoções controlam e dirigem nossas vidas, nós começamos a tomar decisões intransigentes, inconsequentes, irracionais, precipitadas. É nessa hora da crise que a gente vê a diferença dos homens e dos meninos, dos maduros e dos imaturos. É muito importante nós lembrarmos disso. Nós não podemos nos dar ao luxo de, no meio da crise, no meio da dor, no meio do deserto, no meio do BO, no meio da chapa quente, a gente nos dá o luxo de ser guiado pelas emoções, porque as emoções só vão dizer para você desistir, para você parar, para você retroceder, para você fugir. É isso que as emoções vão estar dizendo. Por isso que eu sou apaixonado por Provérbios 28:1, porque ele diz assim, foge os perversos sem que ninguém os persiga, mas o justo é intrépido como leão. O perverso, o homem sem Deus, a mulher sem Deus, ele foge até quando não tem perigo nenhum, não tem ninguém perseguindo eles, não tem BO nenhum, não tem crise nenhum, já está fugindo, é covarde. Mas a Bíblia diz, mas o justo não. O justo tem outra pegada. O justo é intrépido. O justo encara. O justo vai para cima como leão. Mas é impressionante como hoje parece que, em geral, as pessoas estão reagindo diante da pressão na contramão dessa verdade. Na contramão. Quem te encontra de crente, pastor, não fui mais para a igreja. Estou com raiva de Deus. Raiva de Deus. Tudo bem. Vem com raiva. Fala, Senhor, eu estou com raiva, mas vou te adorar com raiva. Adora. Amém? Deixa eu te dizer uma coisa. Me parece que a opção mais selecionada pelas pessoas hoje, diante da aprovação, é aperta a tecla desistir. Pim.
Parece que hoje desistir, chutar o pau da barraca, né? Fugir, se acovardar, tem sido a opção mais escolhida pelas pessoas. É por isso que existe esse número absurdo de não sei quantos milhões de ex-crentes, desviados, desigrejados, porque desistiram da fé, desacreditaram. Outro dia eu estava falando, alguém falou assim, eu não acredito mais na igreja, mas continue acreditando em Deus. Nós precisamos entender que Deus é fiel em todo o tempo, amém, queridos? Pessoas estão desistindo muito fácil da sua relação com Deus, da sua fé, da sua família. Qualquer coisa, vamos divorciar, não quero mais. Não gosto de ti mais. Deixa eu te falar, antes de você conhecer essa pessoa, você amava ela? Não, você passou a amar. Você começou a amar. Eu quero te dizer que você pode recomeçar a amar. A minha mãe um dia disse que estava com tanto ódio do meu pai, estavam separados, e eu morando com meu pai, minha mãe odiando meu pai. Ela disse uma vez assim, olha, a melhor notícia que poderiam trazer para mim é que alguém matou ele. O nível de ódio que ela estava. Passaram-se alguns anos, o evangelho entrou na nossa casa. Deus mudou a nossa história. E eu lembro minha mãe passando uns dias lá em casa comigo, e ela reconciliou, obviamente, com meu pai, voltaram, estavam felizes, e agora o evangelho tomando conta do coração dela, da vida dele. E depois de 4 dias ela disse, meu filho, já vou voltar para casa, porque eu estou com saudade do meu velho. Ela aprendeu a amar de novo. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu tenho aprendido que existem resultados na vida que somente as pessoas resilientes, perseverantes, determinadas, as pessoas fortes, as pessoas que são duras na queda, que acessam. As pessoas que podem falar assim, pode vir quente que eu estou fervendo, porque comigo ou vai ao racha, ou então estoura a tampa da caixa. É desse tipo de gente, de crente, que Deus está precisando na igreja. Nós temos que ser uma igreja que não retrocede por nada, porque a Bíblia diz, se retroceder minha alma não tem prazer nele. Não estou dizendo que nós temos que ser super-homens. Não estou dizendo que nós temos que ser Mulher Maravilha, até porque não existe isso. Isso é fantasia, tá, irmão? Se não te falaram, deixa eu te falar. É fantasia. Negócio de homem voando, negócio de mulher matando todo mundo. Não existe. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Eu estou apenas dizendo que não podemos ser pessoas que desistem diante das crises, diante dos embates. Eu só estou dizendo que não podemos ser pessoas que se rendem e fogem na hora da batalha. Eu só estou dizendo que não podemos ser pessoas que se abalam e desistem quando a guerra se instala. Olha o que Paulo disse em Efésios. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Veja que a palavra é tomar, e a armadura é guerra. A armadura de Deus para que possais resistir, não fugir. Tem gente que lê assim, tomar toda a armadura de Deus para que possais fugir. Não, é resistir. É resistir. E o que é que faz? A resistência te leva a vencer tudo e ficar inabalável. Resistir, não desistir. Deus não espera que você esteja sorrindo o tempo todo diante da dor, mas Deus espera que você continue marchando mesmo com dor. Deus não espera que você seja um super-homem. Não, Ele só espera que você seja um justo que é intrépido como leão. Deus não está dizendo que é fraqueza chorar. Fraqueza não é chorar. Fraqueza é não continuar rumo ao seu destino, rumo ao seu propósito, mesmo chorando. No Salmo 126, a Bíblia diz: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Você vai chorando, andando e chorando, mas vai chegar uma hora da colheita, do resultado, porque o poder de suportar libera resultados extraordinários. Fraqueza não é sentir tentado, fraqueza é cair, ceder à tentação. Ai, pastor, eu não aguento mais, é tentação para tudo quanto é lado. Seja bem-vindo, irmão, ao mundo comum dos homens.
Ou você acha que é mole para alguém? Não, é duro para todo mundo. Chorar não é fraqueza, né? Fraqueza não é sentir vontade de desistir. Pergunta para mim, já sentiu? Meu irmão, já perdi as contas. Agora, fraqueza é desistir. Fraqueza não é pensar que Deus me abandonou. Quantas vezes Davi escreve, Senhor, tu me abandonaste, Senhor, tu tá com raiva para sempre. Que conversa. Sentir que Deus abandonou é uma coisa. Agora, fraqueza é crer que Deus abandonou e fugir. E abandonar Deus. O texto diz assim, Deus é fiel e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além da conta, além do que podem suportar. O texto diz, mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Eu traduzo essa palavra escape para graça. Ele vai dar uma força, Ele vai abrir uma porta, Ele vai estender um favor. É o favor e a presença de Deus que nos ajudam a atravessar o deserto. É a presença e o poder de Deus, a graça de Deus que nos fazem continuar marchando diante das adversidades, diante das dores, diante das perdas, dos reveses da vida. E é com certeza nessa hora que ele vai falar para você, para mim, a mesma coisa que ele falou para Paulo. A minha graça te basta. Paulo falou, já orei tantas vezes para o Senhor tirar esse espinho da carne, que até hoje existe uma discussão teológica, que espinho que era esse? Um diz que era uma doença no olho, outro diz que era não sei o quê, outro diz que era viuvez, outro diz que era o judeu, seja lá o que for, era um negócio que doía em Paulo, e ele não queria. E ele falou para Deus, tira isso, Senhor, passa de mim isso. E Deus só respondeu para ele, a minha graça te basta. Escape é a graça te ajudando a atravessar. Amém, queridos? Amo o versículo 40 de Isaías, quando ele diz assim, que Deus faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Isso é graça. Na outra tradução diz assim, Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Então nós precisamos lembrar disso. Todos nós, quando a gente estiver passando pelo vale. Vale não é um lugar para ficar, é um lugar para passar. Davi disse, ainda que eu ande, não é parar. Ainda que eu pare, não é ainda que eu pare, não vai dar essa palavra. Ainda que eu ande, ainda que eu passe, temos que passar. Nós não podemos achar que a gente tem que morar no vale. A Bíblia não diz que é para você morar no vale. Deus não está autorizando você ficar aí chorando, eu não esse vale. Não, vale é um lugar para passar. Você vai passar. O melhor pensamento que deve dominar a nossa mente nessas horas que estamos passando pelo vale é lembrar disso. Isso vai passar. Isso vai passar. O que hoje é uma dor, o que hoje é um sofrimento, o que hoje é uma angústia, o que hoje é uma aflição, amanhã será uma história de inspiração, de um testemunho para glorificar a Deus, inspirar outras pessoas. A Bíblia diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Vai passar. Deserto não é um resultado permanente, é apenas uma circunstância temporal. Deus não chamou o povo do Egito para morar em deserto. Deus chamou o povo do Egito, tirou o povo do Egito para morar numa terra que mana leite e mel. Agora, entre o Egito e a terra que mana leite e mel, existe um deserto. Passar por ele é necessário, até para você aprender algumas coisas. Agora, deserto não é um estilo de vida, nem uma condição permanente, é apenas uma circunstância que tem seus dias contados. Você tem que lembrar disso. Tanta gente que desiste antes, 1 metro antes de encontrar o ouro. Por isso que eu venho aqui dizer, irmão, não desista. Continue. Existe algo te esperando do outro lado. Segunda coisa, é na guerra que o guerreiro é forjado. É na guerra. Nós temos que entender o seguinte, as provações não são necessariamente ruins.
as provações não são necessariamente algo mal. O que é mal, sabe o que é? A ausência de provação. O crente que está muito bem na vida, que não tem, ele fica assim, empambado, flácido, não sabe lutar. É o que eu chamo de galinha de granja. A galinha caipira, meu irmão, ela se vira. Ninguém leva lá comidinha para ela, a aguinha no biquinho dela, não. A galinha caipira, ela sai se virando. Por isso que a carne dela, entendeu? Agora, põe uma galinha de granja para ciscar, para procurar comida. Na primeira ciscada, ela quebra a perninha, porque é só hormônio. Então, quero te desafiar, crente, seja uma galinha caipira. Amém? Enfrenta seus desafios. Agora, a presença da provação, ela nos empurra para um outro nível. Por isso existe um poder de alavancar a nossa fé, o nosso ânimo. Então não esqueça disso. O guerreiro é forjado no calor da batalha. O guerreiro é forjado. É a batalha que torna o guerreiro ainda mais perito. Tiago disse assim, meus irmãos, considerem, meus irmãos da paz, São Paulo, considerem motivo de grande alegria. Motivo de quê? Grande alegria. O fato de quê? De passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da vossa fé, a provação, ela produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Olha os benefícios da aprovação. Para você se tornar uma pessoa perseverante, para você se tornar uma pessoa enfesada, cheia de fé, para você se tornar uma pessoa madura, para você se tornar uma pessoa íntegra e que não falte nada para vocês. Amém? Deus quer te promover. E as provações nos promovem, nos amadurecem, nos habilitam, nos levam para um novo nível de integridade e de maturidade. São as guerras que nos tornam melhores guerreiros. Nós precisamos lembrar disso. Anote isso aí. As provações são os agentes que nos transformam em autênticos e melhores seguidores de Jesus. São elas. É por isso que quando nós perdemos a capacidade de suportar, também perdemos a oportunidade de amadurecer. Então, leva isso a sério. Eu tenho aprendido que às vezes nós precisamos mesmo de um milagre, mas outras vezes nós precisamos de um processo. Às vezes Deus vai fazer um milagre, e eu tenho certeza que milagre é maravilhoso, todo mundo gosta. Poxa, tal pastor, não fiz nada, só aconteceu. Só foi transformado, rapidinho. Aconteceu assim, num piscar de olhos, pastor, sem esforço nenhum. De repente eu ia passando assim no corredor, pum, me tornei um marido maravilhoso. A minha esposa, uau! De onde você veio? Seu milagre. Aconteceu um negócio assim, sabe? É um processo, queridos. Transformação é um processo. Eu sei que milagre é legal, né? A mulher está desesperada, fala com o profeta pega umas vasilhas, quer que você tenha um pouquinho de óleo, pim, 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 e enche um monte de vasilha. Que coisa maravilhosa! No meio de uma provação, de uma tribulação, um milagre. Só que muitas vezes o que Deus vai fazer não é trazer um milagre para você, é trazer um processo, onde você vai passar por aquilo para sair uma pessoa melhor depois de tudo. Eu costumo dizer que no processo, o milagre, sabe qual é o milagre no processo? É a nossa transformação. Amém. As pessoas olham, rapaz, foi muito bom você passar pela aflição, como disse Davi. Foi-me bom passar pela aflição. Sou um homem mais manso, sou um homem mais quebrantado, um homem que teme mais a Deus. Por que muitas vezes nós somos tão arrogantes, tão cheios de nós mesmos? Porque está faltando mais. Entendeu? Aí você fica bonzinho, humilde, fala, Deus. Às vezes Deus vai fazer um milagre no meio da dor, da decepção, da angústia, do desespero. Outras vezes Ele vai nos acompanhar apenas no meio do processo. Muitas vezes Deus vai intervir de forma extraordinária. Outras vezes Ele só vai nos ajudar. Ele não fez o povo ser transportado.
Ele acompanhou o povo no deserto e ajudou eles a atravessar o Mar Vermelho. E deixa eu dizer uma coisa, é nessa hora que ele vai dizer: minha graça te basta, eu estou aqui, filho, estou aqui, vamos lá, você consegue, vamos lá. Não tem milagre dessa vez não, eu só quero que você continue. Estou dando a graça, vamos lá, você consegue. Ele passa com você, ele atravessa com você. Sabe, Billy Graham disse algo muito interessante, ele disse: no processo tem medo, tem choro, tem luta, tem vontade de desistir de tudo, mas não faltará a graça, o amparo e o alívio de Deus para te fazer suportar. Terceira coisa, a sua resposta é de sua inteira responsabilidade. Cada um de nós somos responsáveis pela maneira que respondemos. Cada um de nós somos responsáveis pela resposta que nós damos diante das dores, das perdas, das crises, das adversidades da vida. Só há uma pessoa, anote isso aí, que é responsável pelo seu nível de resistência, pelo seu nível de resiliência, pelo seu nível de determinação, de perseverança. Essa pessoa é você. Não tem como transferir para a vovó, para o titio, para a esposa, para o cônjuge, para o filho, para o discipulador, para o pastor Eibe. Não tem como. Essa responsabilidade de dar a resposta é sua. É você que é responsável por esse nível de resistência, de suportação. E essa resposta é fundamental. Os céus estão de olho no nosso jeito de reagir. 2 Coríntios, Paulo diz assim, eu acho extraordinário. Olha como esse apóstolo, o cara que mais sofreu dentre nós aqui, com certeza. Ele disse assim: de todos os lados somos pressionados, mas... resposta: mas não desanimados. Ficamos perplexos, resposta: mas não desesperados. Somos perseguidos, resposta: mas não abandonados. Abatidos, resposta: mas não destruídos. Amém, queridos? É isso que Paulo está dizendo. O poder de Deus se aperfeiçoa nessa fraqueza quando nós damos as respostas certas. Paulo continua ensinando para a gente como responder diante da dor. Romanos, ele diz assim: e não apenas isto, nós também seguimos confiantes. Seguir confiante é uma resposta, mesmo quando aparecem os problemas, pois sabemos que, ao enfrentarmos problemas, desenvolvemos a nossa força espiritual. Existe um poder na resistência. E a força espiritual, por sua vez, desenvolve um caráter maduro, o que resulta em uma esperança que traz confiança, respostas. Temos que aprender a reagir diante das provações. Paulo e Silas estão ali presos, jogados no fundo de uma cela fria, com as suas costas rasgadas de tanto apanhar, preso com os pés naquela prancha de prisão ali. Eles estão no fundo de uma cela, poderiam ter razões de sobra, dores no corpo, para estarem murmurando, se queixando e dizendo: eu vou desistir desse negócio de ser crente, de pregar o evangelho. Mas pelo contrário, eles deram respostas tão agradáveis que os céus tiveram que intervir de forma extraordinária. E meia-noite estão ali louvando a Deus e adorando e declarando a palavra: o Senhor é conosco, maior aquele que está em nós. Eu creio, Senhor, que nós vamos chorar essa noite, mas amanhã é um novo dia. Nós vamos passar por isso. E talvez a previsão era eles ficarem presos 1 mês, 2 meses, 2 anos, não sei quanto tempo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, por causa do louvor, da atitude, de gratidão, de confiança, de declaração das promessas de Deus, os céus agiram rápido, houve um terremoto extraordinário e em poucos minutos estão livres. Deixa eu te dizer, uma vez eu aprendi uma frase e eu gosto dela, diz assim: o murmurador, ele abre o chão sob os seus pés, mas o adorador abre os céus sob sua cabeça. Quando você murmura, você vai para o Velho Testamento, você vê os caras que murmuraram, os caras que rebelaram, os caras que criticaram, a terra abriu e engoliu eles. Mas quando nós adoramos, os céus se abrem sobre nossa vida. Deus não pode aliviar a dor, a pressão, quando a gente continua agindo errado, quando a gente continua com a atitude errada, andando com as pessoas erradas, quebrando o princípio, fazendo a coisa errada. Nós temos que lembrar disso.
A boa notícia é que, escuta isso, a resposta que damos determina o tanto tempo de espera, quanto o momento em que o céu age, além de definir o tamanho do milagre e a extraordinária forma do agir de Deus. Nossas respostas são muito importantes nessas horas. Deus está de olho. A resposta que nós damos determina a promoção que nós recebemos. Paulo saiu da prisão, teve suas feridas curadas e a alegria de batizar toda a família do carcereiro, porque Deus está conosco quando existe resposta. E ela minha e sua responsabilidade e de mais ninguém. E para terminar, aprimore seu poder de suportar. Deixa eu te falar uma coisa. Jeremias está ali vivendo um tempo difícil. Israel está sendo levado para outra nação. Eles estão vivendo exílio. Muita dor, muita fome, muita pobreza, muito sofrimento. O contexto de Jeremias, de Lamentações, é muito cruel. Gente morrendo, meninas sendo violentadas, mães precisando comer seus próprios filhos, porque a fome era terrível. E Jeremias chega diante de Deus e começa a questionar: Deus, o que está acontecendo? E eu acho muito interessante como Deus responde em Jeremias 12. Ele disse para Jeremias: Jeremias, se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguro, que farás na floresta do Jordão? O que Deus está dizendo aqui, na minha opinião, eu creio que Deus está questionando esse poder de resistência do profeta. Deus está questionando essa capacidade que ele tem de lidar com situações. Fala, cara, você está cansando, você está perdendo para os caras competindo com eles a pé. Imagina quando vier uma competição a cavalo. Se você está vivendo... Porque o que está acontecendo aqui nem se compara com o que ainda vai acontecer. Por isso que eu costumo dizer que investir tempo para trabalhar o seu poder de suportar, sua capacidade de resistir, é uma das decisões mais sábias da vida. Nós temos que lembrar disso. Eu já disse, uma das certezas que nós temos na vida é que haverá. Não existe nenhuma promessa na Bíblia que você vai passar por aqui sem cicatrizes. Pelo contrário, nosso Jesus já disse: no mundo passareis por aflição. Tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, se temos certeza de alguma coisa, ao passar pela vida, aqui vai ter BO. Vai ter dores, vai ter perdas, vai ter momentos que será difícil. Nossa alma vai se encher de angústia. Eu já acompanhei pessoas assim, eu já vivi momentos de angústia, de dor, de tristeza na minha vida. Agora, sabendo disso, sabendo que se não estou vivendo, pode ser que um dia eu venha a viver, sabendo que se eu estou vivendo, eu tenho que aprender isso, trabalhar com intencionalidade para aumentar minha musculatura espiritual, aprender a investir para que eu esteja preparado quando o embate chegar. Preciso aprender a melhorar minha resistência, meu condicionamento de impacto. Eu tenho consciência disso. Eu não posso viver de forma irresponsável achando que nunca o BO vai bater na minha porta. Eu tenho que aprender a estar preparado. Não esqueça disso, o nosso nível de resistência é proporcional a um investimento. A força de suportar resultado, a habilidade de suportar, de resistir, é um resultado que é fruto de eu estar malhando, de eu estar me preparando, né? Ninguém se prepara no dia da maratona. Você tem que ficar preparando isso, você tem que se antecipar, você tem que ficar ali. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nós temos que ser intencionais. Eu tenho que estar fortalecido, tenho que estar com a minha fé em dias, eu tenho que estar com o meu relacionamento com Deus em dias. Porque com certeza você vai conseguir passar sem tanta dor. Você vai encontrar mais força, mais resistência.
Sabe, queridos, só tem um jeito de você saber qual é o tamanho da sua força. É no dia da sua angústia. A palavra de Deus diz assim em Provérbios: se te mostras fraco no dia da angústia, tua força é pequena. É no dia da angústia, é no dia da dor que a gente vai saber qual é o tamanho da nossa força. É por isso que uns passam e outros ficam. Uns conseguem e outros desistem. Uns atravessam e outros fogem. Provérbio 24, na linguagem de hoje, diz: quem é fraco numa crise é realmente fraco. Então é a crise que demonstra o nível da nossa força. Se tem algo que o diabo quer roubar e minar na sua vida, é a sua capacidade de suportar. Por isso que ele fala: não lê a Bíblia agora não. Vai para o culto hoje não, hoje tem jogo. Vai não, você está cansado. Depois você ora. Você não tem tempo, tá? Deixa eu te lembrar. Aí você fala: obrigado, seu diabo. Você me avisou que eu estou sem tempo. E eu concordo com você, viu? Pelo menos dessa vez o senhor está certo. Dica para aumentar o seu poder de suportar: frequente mais o seu abrigo. Abrigo é um lugar de segurança, de proteção. Eu não sei quantos de vocês já viram simulações de tragédias. Simulações, eu sei que no Brasil acontece, mas nem tanto, mas nos Estados Unidos, Japão, esses países do primeiro mundo, é muito comum eles estarem levando a população nas escolas, nos hospitais, nos bairros, enfim, simulando tsunamis, simulando um terremoto, simulando um incêndio, simulando um tornado. Porque são lugares onde isso pode acontecer qualquer hora. Então eles planejam, marcam: olha, vai ser e tal, então avisa os alunos. Aí eles tocam a sirene lá, e todo mundo sai correndo, todo mundo já sabe o caminho, a escada, o lugar onde se esconder, o shelter dele, o abrigo deles. Frequentemente eles estão fazendo isso, frequentemente estão correndo para lá, frequentemente estão fazendo essas simulações. Por quê? Porque quando for de vera, quando for de verdade, a galera escapa. Por isso que é importante, estão preparando-se para um perigo iminente. Então veja só, a minha sugestão é: seja mais frequente no seu abrigo, fique fazendo simulações. Fica correndo: Jesus, eu estou aqui, viu? Olha, eu te amo, está tudo tranquilo, é só uma simulação. Mas deixa eu te falar, eu te amo, é muito bom estar contigo. Porque tem gente que quer achar o abrigo na hora do terremoto, da dor, da crise, do furacão. E aí fala: meu Deus, para onde que eu vou? Mais perdido do que Adão no dia das mães, mais perdido do que barata em galinheiro. Deixa eu dizer uma coisa para você: quando Satanás veio para cima no deserto com Jesus, ele falou: está escrito! E dizia onde estava escrito e o que estava escrito. Mas tem crente que, se o diabo vem e fala: está escrito, mas não sei nem onde é. Está escrito, mas eu não sei se é em Gênesis ou em Apocalipse. E quando lembra: está escrito, Senhor meu pastor, e o que mais? Vocês estão comigo? Deixa eu dizer uma coisa para você. Salmo 9 diz assim: o Senhor é o refúgio dos oprimidos, a fortaleza nos tempos de aflição. Salmo 41 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Ele é o seu abrigo. Por isso que o salmista diz: portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam, não temeremos mal algum. Porque ele sabe: eu estou no meu abrigo, cara. Pode quebrar o pau lá, eu estou aqui no meu abrigo. Nós moramos um tempo nos Estados Unidos e morávamos perto de um hospital. Então toda hora estavam ouvindo e vendo a ambulância passando e as sirenes ligadas. E em Tulsa, Oklahoma, é conhecido como o corredor dos tornados. Então lá as casas em geral têm seu abrigo lá no fundo do quintal. E a gente já tinha visto alguma coisa sobre tornado, mas já visto filme, mas a gente pensa: é filme, né?
Até que um dia, nós estávamos em casa à tarde, e de repente ouvimos um barulho, um alarme, uma sirene, e a gente pensava que era uma ambulância. Toda hora estava passando, perto do hospital. Só que isso não parava, 20 minutos, 30 minutos. Eu falei, o que é isso? Fomos para a rua olhar, tal, todo mundo, as meninas estavam fazendo bullying, foram lá olhar também. O que é isso? Uma hora. E aí parava um pouquinho, começava de novo. Aí resolvemos ligar para a dona da casa que alugou para a gente, que ela era uma brasileira também. Aí falamos, o que é isso? Esse barulho, ela disse, isso é um aviso de tornado. Está chegando um na nossa cidade. Meu amigo. Eu falei, é de verdade, gente, não é filme. E ela, mais desesperada do que nós, porque ela também ficava nervosa, ela disse, então vocês têm que fazer isso agora, vocês têm que calçar um tênis, vocês têm que pôr uma roupa, vocês têm que não sei o quê, vocês têm que pegar água, vocês têm que pegar comida, e vocês têm que ir para um lugar seguro na casa, não pode ficar perto da porta, não pode ficar perto da janela, de preferência para uma banheira, eu corri na banheira, não cabia nem eu. Vocês têm que isso, vocês têm que aquilo, vocês têm que ir para o centro da casa, pegar um monte de colchão, colocar sobre vocês, ficarem juntos e abraçados. E a gente começou a... Um pega bolacha, outro pega água, outro pega o tênis, outro pega o colchão e tal, ninguém perto da janela, e daqui a pouco aquele vento forte, aquele céu escuro, e aquelas árvores voando, assim... E aí a gente olhou pela janela, que não podia, né? E aqueles lixeiros grandes dos americanos, desse tamanho assim, voando na rua e tal. E a gente, vamos para lá, ficamos lá, aquele colchão, falando, qualquer hora esse negócio vai quebrar, o telhado vai cair e tal. E a gente amontoado, abraçado a Marilé, a Letícia, o Rafael e a Daniela, todo mundo junto lá, Senhor. Disseram que o vizinho na frente tinha um abrigo, mas eu não sabe quantas pessoas que cabiam lá dentro e eu não tinha amizade com o vizinho. Depois de uns 10 minutos, meu joelho, minha perna, meu dedo começou a doer. Eu falei, sabe de uma coisa? Tirar esse colchão aqui de cima. Vamos esperar aqui assim. Aí todo mundo pegou o computador, vamos ver e tal, ligaram a televisão para acompanhar. Aí o sistema meteorológico mostrando lá que estava chegando e tal, que ia entrar na cidade em 10 minutos. Aí a Marilé, amor, eu descobri aqui que eles estão dizendo que quando você ouvir um barulho de trem, como se fosse um trem, e você começar a ver chuva de granizo, é que ele está chegando. Ela terminou de ler para mim essas informações, nós começamos a ouvir o barulho do trem. E a chuva de granizo. Vamos para debaixo do colchão de novo. Irmão, enfim, graças a Deus, ele mudou de rumo, não pegou a nossa região, mas infelizmente, pegou um bairro 20 minutos de onde nós estávamos. Nós fomos lá no outro dia, terrível. Mas por que eu estou contando essa história? Porque eu não sabia onde era o abrigo. Eu nunca tinha visitado meu abrigo. Eu não entendia nada de tornado. Eu não sabia lidar com essa crise. Por que muitas vezes a gente entra em desespero? Então nós precisamos aprender a voltar para o nosso abrigo. No momento mais baixo da vida de Davi, a Bíblia diz que Davi se reanimou-se no Senhor. Por que ele se reanimou-se? Pegou a sua estola sacerdotal e foi lá falar com Deus. Um lugar bem conhecido, um caminho bem conhecido, um abrigo bem conhecido. Então não espere que a vida fique mais fácil. Ore para que você se torne mais forte. Porque quando chegar o BO, quando a chapa esquentar, você está lá forte. Segundo, ande com pessoas fortes. Aprenda a andar com pessoas fortes. Pessoas fortes dão força. Ande com pessoas que podem te ajudar na hora da crise. A sabedoria bíblica diz assim, é melhor serem 2 do que 1, porque quando alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. Tenha parceiros, tenha amigos, tenha irmãos com quem se abre o coração, com quem se ora junto, que você congrega junto. Desenvolva amizade com essas pessoas que podem, na hora da crise, seja ela matrimonial, financeira, seja ela espiritual, seja ela um luto, seja ela uma dor, seja ela uma doença, você tem pessoas ali te apoiando. Eu não tenho tempo para contar o dia que minha esposa quase morre no parto, o Rafael quase morre, enfim, como um amigo foi importante naquele dia.
Ele chegou para mim e disse: Sabá, vamos levar a Marilé para Belém, vamos salvar a vida dela, vamos salvar a vida do Rafael. Eu vendo o meu carro para a gente pagar essa despesa. Uau! Quem tem um amigo assim, meu irmão, pode falar: cara, vem cá, pode vir quente que eu estou fervendo, tenho você do meu lado. Terceira coisa, inspire-se no exemplo dos heróis do passado. Como eu já disse, luta, desafios, todos já passaram. Tem muitos relatos bíblicos. Eu amo ler sobre a história daqueles cristãos que suportaram a dor, a perseguição, o leão, o coliseu, e foram fortes até a morte. Os apóstolos, os caras apanhavam, surra, prisão, ameaça: não fale mais, vocês estão proibidos de falar desse nome. Eles saíam alegres, dizendo: nós apanhamos, gente, nós somos melhores do que vocês, nós estamos no outro nível. Mas nada parava eles, nada fazia eles se calarem. Resistência. E sobre Jesus, o que dizer? Olha o que o autor de Hebreus disse: mantenha o olhar firme em Jesus. Ele é o nosso exemplo, autor e consumador da nossa fé. Ele esteve pronto a padecer uma morte vergonhosa na cruz, por causa da alegria que sabia que teria depois. A cruz passa e a glória chega. E agora está sentado à direita do trono de Deus. Se vocês querem evitar se sentirem desanimados e cansados, pensem, lembrem da resignação dele, enquanto os homens pecadores faziam essas coisas tão terríveis com ele. Nós não temos motivo para desistir. Nós temos uma multidão, uma nuvem de testemunhos. E Paulo, escrevendo em 1 Coríntios, disse: até agora nós estivemos com fome e com sede, temos carência de roupas, apanhamos muito, e não há um único lugar ao qual possamos chamar de lar. Trabalhamos muito para nos sustentar. Quando as pessoas nos amaldiçoam, nós as abençoamos. Quando elas nos perseguem, nós suportamos. Quando somos insultados, respondemos com bondade. Mesmo agora, não somos tratados como sujeira. Nós somos tratados como sujeira, como o pior lixo que existe no mundo. Então, irmãos, eu peço a vocês que sigam meu exemplo. Amém, queridos? E para terminar, eu queria voltar a ler esse texto. Eu amo esse texto. Paulo, mais uma vez me inspirando. Ele disse: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Porque maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Que Deus te dê essa graça para você enfrentar e atravessar o seu deserto. Vamos ficar em pé, meus queridos. Você pode aplaudir a palavra de Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado.